Tomás de Aquino, o grande nome da filosofia medieval e a sua explicação para a existência de Deus. Toda vez que falamos da filosofia medieval, dois grandes nomes são lembrados, que é do Santo Agostinho e do Tomás de Aquino. Esse segundo ganhando um lugar muito especial dentro da filosofia com seu livro Suma Theologica, que até hoje é uma das maiores obras-primas da filosofia, e se tornando o grande nome para a Igreja Católica dentro da filosofia. E o Tomás de Aquino, ele vai ser um cara que vai ganhar esse espaço através de uma teoria, que é a explicação da existência de Deus, que por muito tempo era algo muito procurado dentro da filosofia medieval. E o Tomás de Aquino me traz isso. Mas toda vez que a gente fala do Tomás de Aquino e da sua explicação, a gente tem que lembrar de onde é que ele vai ter essa inspiração teórica. E a gente vai falar do pensamento aristotélico. Porque quando a gente fala da explicação da existência de Deus de Aquino, a gente está falando de uma explicação racional, algo que faça sentido, algo lógico. Então, nada mais do que relacionar isso ao pensamento de Aristóteles, né, do silogismo, da lógica aristotélica. Então, o Aquino vê na teoria do movimento de Aristóteles a grande possibilidade de explicar a existência de Deus. Isso pode ter trazido vários problemas em relação com a igreja, por Aristóteles não ser aquele pensador mais indicado para isso, principalmente por sua grande racionalização. Mas foi dentro do Aristóteles que a gente vai ter um grande avanço, né, dentro da filosofia escolástica, onde a gente encontra o Tomás de Aquino. Então, quando a gente fala do pensamento de Aquino e relaciona essa inspiração do Aristóteles, a gente está falando das 5 vias. As 5 vias de Aquino, que a gente vai falar rapidamente hoje, ela me traz essa explicação, essa prova que Deus existe, né, de forma lógica, de forma que faça sentido. E as 5 vias são quais? Né? Nós temos a primeira via, que é Deus ser o primeiro motor imóvel. A segunda via, que é Deus ser a causa eficiente. A terceira via, que é Deus ser o ser necessário. A quarta via, que é Deus ser a perfeição que inspira. E a quinta via, que Deus é a inteligência que ordena. Então a gente vai trabalhar em cima dessas 5 vias. Aquino trabalha em cima dessas 5 vias. E essas 5 vias é algo que vai sustentar, né, um processo da filosofia medieval nesse período da escolástica, que é um período, como eu já disse, extremamente racional, onde eu vou encontrar a universidades tendo um grande papel, né? O surgimento das grandes universidades, Oxford, Modena, Toulouse, Paris, entre outras, né? Mas como é que é isso? Vamos lá. A primeira via, né, que é a básica, que é Deus ser o primeiro motor imóvel. Porque se a gente olha para o universo ele está em constante movimento. Tudo está em constante movimento. Nós estamos em movimento. Nós estamos mudando a cada dia. Nós nos envelhecemos, as nossas unhas crescem, os nossos cabelos crescem, as nossas células se multiplicam. O que nós somos hoje não seremos amanhã, porque a gente está em constante movimento, né? E então, se esse movimento existe, algo precisa ter dado o pontapé inicial. Porque nada possui movimento em si próprio. Todo movimento ele é resultado de uma causa exterior. Certo? Então a gente tem essa questão aí no pensamento aristotélico que o Tomás de Aquino traz para a gente. Então, algo que dê o movimento, ele precisa ser imóvel, ele precisa estar existindo lá e sempre existiu. Porque se ele está em movimento, ele não
é o primeiro motor, porque algo deu movimento a ele. Né? Então, esse primeiro motor, que é responsável pelo primeiro movimento, é Deus. Logo, isso me remete à segunda causa, certo? Segunda via, que é Deus ser a causa eficiente, aquilo que causa o primeiro movimento. Né? Então, ele, como um primeiro motor imóvel, ele se torna essa causa eficiente de todo o movimento existente. Ele não pode ser diretamente, ele não pode ser a causa diretamente do meu movimento, mas ele é a causa diretamente do primeiro movimento que existiu. E o meu movimento só existe porque movimentos anteriores a mim existiram. E isso me leva à terceira causa, a terceira via, que é Deus ser o ser necessário. Necessidade. Nós só existimos porque algo fez esse primeiro movimento. E esse algo é Deus. E se ele é responsável pelo primeiro movimento, ele sempre existiu daquele jeito. Ele nunca se transformou. E aí a gente chega na quarta via. Porque se ele nunca se transformou, ele é algo que não precisa mudar. E algo que não precisa mudar é algo perfeito. Certo? Então Deus é essa perfeição que inspira a gente se guiar. Né? E aí eu chego na última causa, que é a questão da ordem. Se existe um ordenamento no universo, porque existe. Né? Existe verão, inverno, outono, primavera. Né? Então, se eu tenho... Isso é só um exemplo, tá? Se existe todo um ordenamento universal no nosso planeta, no nosso organismo, então alguém gerou essa ordem. Então quem foi que gerou essa ordem? A pessoa responsável pelo primeiro movimento. Então Deus é a causa desse movimento, então logo ele é a causa do ordenamento, ele é a inteligência que ordena tudo. Né? Então, a partir dessas 5 vias, a construção do Tomás de Aquino, ela me traz esse ponto da existência de Deus. Claro que, falando aqui de uma forma bem superficial, de um assunto que é extremamente complexo, né? Mas ao mesmo tempo apaixonante, não importando em si a religião, mas sim olhando numa perspectiva filosófica, racional, argumentativa, o Tomás de Aquino ele nos presenteia com uma grande obra que é a Suma Teológica. E faz com que ele se torne esse grande nome da filosofia medieval. Esses e outros pensamentos você encontra aqui no canal Pense Muito.